Olá, meu nome é Aline Regis, faço parte do Clube de Livro da Comunidade de Mulheres Intelectualmente Ativas e estou aqui hoje para trazer o resumo do livro A Arte da Guerra. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Mulher Intelectual Lê, já se inscreve para que você possa receber os próximos vídeos com resumos de livros lidos no nosso clube de leitura. E trazendo um pouco da minha visão sobre o livro de Sun Tzu, ele traz uma visão muito estratégica sobre a guerra. O autor, ele viveu em alguns séculos antes de Cristo, ele era chinês e trouxe qual era a sua visão no sentido de planejamento estratégico pré-guerra, durante a guerra e no pós-guerra. E essas estratégias, elas são utilizadas até hoje como estudo e como ensinamento também no ambiente corporativo, no sentido de você conhecer a si próprio, conhecer a sua equipe, preparar a liderança, traçar as estratégias para o ambiente de combate, que seria um ambiente de competição entre as empresas. E eu vou trazer um pouquinho da visão dos principais capítulos desse livro e eu quero começar trazendo sobre o capítulo Avaliação. No capítulo Avaliação, ele diz que existem 5 coisas que devemos conhecer para saber o desfecho de uma guerra. Quais são elas? Primeiro, o caminho a ser seguido. Segundo, o tempo de duração. Terceiro, o terreno o qual se irá combater. Em quarto, a liderança. E o quinto, as regras. Então, esses são os 5 pontos essenciais que você não pode deixar de monitorar antes de entrar num ambiente de batalha. Lembrando que o ambiente de batalha também pode ser lido de forma figurativa. Antes de você conhecer o teu oponente, conhecer o teu concorrente, conhecer o teu inimigo, é importante que você conheça o caminho, as estratégias, o tempo certo de combate, em terceiro, o terreno, ou seja, o mercado. Em quarto, a liderança. E em quinto, as regras. E para mim, o ponto alto do livro, ele está nas estratégias de ataque. Porque você, ouvindo o nome estratégias de ataque, você acha logo que ele vai traçar todo um planejamento para atacar o inimigo. E essa frase dita pelo livro quebra completamente seu raciocínio se você pensou assim como eu. Ele diz que a habilidade suprema não consiste em ganhar 100 batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combatê-lo. De você ir para a guerra, você já está perdendo. Então, se ganha muito mais sem combater, se ganha muito mais sem perder vidas, se ganha muito mais em evitar a guerra. E isso eu acredito que seja o grande X do livro, seja o grande ponto alto do livro. A habilidade suprema não existe em ganhar as batalhas, e sim em vencer o inimigo sem combatê-lo. E quando se fala sobre preparação para a guerra, o autor traz uma frase bastante interessante, que diz que nos tempos antigos, os grandes guerreiros se tornavam invencíveis primeiro e só depois buscavam a falha dos seus inimigos e não o contrário. Então, a importância do autoconhecimento te torna invencível. Quanto mais você se conhece, mais você sabe das suas fortalezas, das suas fraquezas, das suas limitações e não tenta agir de forma impulsiva, de forma imprudente, de forma impensada. Para que então a vulnerabilidade está em conhecer o outro. Então, a importância do autoconhecimento hoje, seja no mercado de trabalho, seja para você que está buscando se desenvolver, para você que está buscando crescer, ela é de extrema importância e já era falada desde séculos antes de Cristo. Então, se conhecer o torna invencível, porque você sabe das suas limitações, você sabe o que te torna forte e o que não é sua fortaleza. E para então você conhecer o seu oponente, você conhecer o seu combatente e isso torná-lo vulnerável. Então, ser invencível e ser vulnerável é o autoconhecimento e conhecer o outro. Então, o autor, ele traz algumas características que são extremamente importantes para um bom combatente. Seja sutil, seja misterioso, seja inaudível, não inicie a luta, seja concentrado. E para isso, pode-se evitar o embate, se você tiver essas características. Uma vitória, ela pode ser construída, para isso ela precisa ser planejada. E assim, a estratégia seria não se fechar, analisar, planejar,
observar, se organizar e se comunicar. Todas essas características que foram utilizadas na guerra podem ser utilizadas hoje por nós, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, dentro da nossa casa. Tudo isso fala de comunicação, fala de preparo, fala de visão. E então, o livro traz uma frase bastante reflexiva que diz o seguinte: quem alcança a vitória se adaptando às circunstâncias é alguém genial. Então, a adaptabilidade é uma habilidade extremamente importante, porque a volatilidade do nosso mercado é muito grande. O mercado muda o tempo todo. Então, essas mudanças, elas fazem com que nós tenhamos que nos adaptar com muita rapidez, para que a gente consiga acompanhar esse mercado. Então, quem alcança a vitória se adaptando às circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, é alguém genial. No capítulo sobre as manobras, o autor traz a importância de 3 controles: o controle sobre as energias, o controle sobre as forças e o controle sobre as circunstâncias. No controle sobre a energia, ele fala que um comandante sem coragem acaba com o ânimo da tropa. O quão importante é a energia, a motivação, a liderança, para que os seus liderados, eles tenham essa energia, eles sintam-se motivados, eles queiram fazer, eles queiram buscar mais. Então, o controle das energias é extremamente importante, assim como o controle da força e das circunstâncias. No capítulo sobre as mudanças, me trouxe um ponto extremamente relevante e importante, que é você nunca subestimar o seu oponente, nunca subestimar o seu adversário. Não suponha que o inimigo não virá. Esteja pronto. Não ache que ele não vai aparecer, que nada de ruim vai acontecer. Sempre pode acontecer. Esteja pronto para recebê-lo e torne-se invencível. As 5 características ruins de um líder. As 5 características que não deve ter num general. Ser temerário, porque ele morre cedo. Ser covarde, porque será capturado. Ser exaltado, porque será humilhado. Ser moralista, será difamado, ou ser bondoso demais, porque sofrerá. No capítulo sobre as movimentações, o autor traz a importância de ordens claras, de uma comunicação transparente, de uma comunicação aberta com os seus liderados. Ele diz que quando as ordens dadas são claras e visam a instrução, a tropa será obediente. Quando as ordens dadas forem confusas, sem um sentido apropriado, a tropa será desobediente. Quando as ordens são confiáveis e justas, eles serão cumpridas, estando o líder e a tropa em comum acordo. Então, é muito importante a comunicação entre a liderança e os liderados, para que a ordem orientada seja bem atendida e resolvida. No capítulo que fala sobre o terreno, ele traz uma provocação que pode gerar algumas opiniões contrárias ao autor. Ele diz o seguinte, que quando a tropa, leia isso, equipe, quando a gente traz para o ambiente corporativo, quando as tropas se mostram insubordinadas, preguiçosas, negligentes ou confusas, a culpa não é da tropa. A culpa é do general, do líder, e não de fatores naturais. Então, a gente não, nesse sentido, quando o problema é toda a tropa, não é a tropa. É o líder que não está sabendo liderar adequadamente e extrair o melhor e o potencial de cada liderado. Ainda sobre a importância do líder fazer o seu papel, o autor traz que um líder, um general, ele deve examinar de tudo. Nada pode passar despercebido. Ele tem que monitorar todos os indicadores, levando a linguagem para o ambiente corporativo. Deve colocar suas forças em situações de perigo a fim de testá-la. Ele não pode ficar na zona de conforto. Ele tem que abraçar o desafio. Deve treinar sua adaptação constante, concentrar e dispersar o cheio e o vazio. Ou seja, ele tem que estar todo o tempo se testando e se colocando em situações para extrair o melhor dele e trabalhar a sua adaptabilidade.
Acredito que esse vídeo ele possa ter trazido alguns ensinamentos, insights e estratégias para que você saia do momento que você está agora um pouco mais motivado para aplicar esses ensinamentos do livro A Arte da Guerra, que é uma cultura milenar, uma cultura chinesa que pode trazer muitos ensinamentos para o dia atual, para os momentos atuais. Ao final do livro, existe uma parte para que você possa fazer as anotações do leitor sobre o que você aprendeu, o que você decide colocar em prática. Ele traz o seguinte: anotações do leitor. A arte da guerra é uma das ferramentas mais valiosas para o crescimento pessoal e profissional nos dias atuais. Comece a planejar você, as suas metas e objetivos, baseada nos mandamentos e estratégias fundamentais para alcançar o sucesso. Então agora é com você. Se você ainda não leu ou se você está com vontade de ler esse livro, ele é um livro maravilhoso que vale muito a pena você ler e reler para não deixar de lembrar de todas essas estratégias. Eu agradeço você que me acompanhou até o final e espero te ver num próximo vídeo.